hoje, nos nossos tempos de hoje atuais, devemos ficar mais ainda ao nosso Senhor. O motivo que nós sentimos Deus tocando em nós, o Espírito Santo tocando em louvores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como foi cantado no hino, como foi clamado, porque também podemos considerar o louvor como oração, devemos buscar mais o Espírito Santo, assim como em Pentecostes. Em Atos 2, os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo não cessaram. Eles continuam até hoje para quem busca e crê no Evangelho de Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo que Ele enviou. Glória a Deus, aleluia. Quantos acharam de um amém? Aleluia. Bendito Deus, aleluia. Meu Jesus amado. E diz assim: depois foram para Jericó. E saindo eles de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus falando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, como podemos ver nessa passagem gloriosa de mais uma das maravilhas, mais uma dos seus milagres de Jesus, nessa gloriosa passagem, nós vemos então que logo após uma pregação de Jesus, ele saiu com seus discípulos a caminho de Jericó. E saindo de Jericó no caminho, encontraram um cego chamado apenas filho de Timeu. Porque Bartimeu, o prefixo Bar significa filho de Timeu, Bartimeu. Ou seja, não é revelado o nome desse cego, apenas o pai dele. Mas isso não importa necessariamente o nome dele, porque o que importa muitas vezes não é o nome, não é a identidade, não é o status daquele homem, mas sim o fato de que Jesus teve encontro com ele. O fato de que Jesus tocou nele e que ele foi curado por Jesus Cristo de Nazaré, que cura até os dias de hoje. E no versículo 2 nós vemos que esse cego certamente não enxergava, porém ele escutava. E como ele ouvia Jesus, o único capaz de o curar começou a clamar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque nós devemos justamente fazer isso, clamar: Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque assim como Paulo disse na sua carta aos crentes de Roma: miserável homem que sou, quem poderá tirar do corpo dessa morte? Ele confessa que ele não é nada diante de Deus. Nós todos não somos nada diante da graça poderosa de Deus. Todos nós somos apenas pó que o Criador soprou e deu um sopro da vida. Todos nós precisamos de Cristo em nossa vida, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra que criou o céu, a terra e tudo que nela há. Nós devemos simplesmente adorar o Criador, porque Ele é o que
deu a vida pela sua criatura que somos nós, e nos adotou como filhos do divino. Este cego que só é revelado no nome do Pai tinha uma deficiência que o impedia de chegar até Jesus, até aquele que podia curar. Mas ele escutava e com a sua audição ele foi até Jesus. E como ele sabia que Jesus era o único capaz de curá-lo, começou a clamar pedindo por misericórdia. Porque sabendo quem é o caminho, a solução para os nossos problemas, para a nossa deficiência, nós devemos fazer a única coisa, somente isso, que é buscar a Deus. Graças a Deus, pela graça de Deus, nós temos cultos de oração, mas também nós devemos orar em casa, nós devemos todos os dias buscar ao Pai em secreto, porque é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá a vida eterna através do Filho de Deus. É só Jesus que pode nos curar. É só Jesus que pode purificar nossa alma, nos libertar do pecado, nos libertar da nossa natureza pecaminosa, que desde Adão e Eva, desde Gênesis 3, versículo 1, nós aderimos essa natureza pecaminosa que o diabo conseguiu persuadir Adão e Eva, mas através de Mateus capítulo 1, através de Mateus capítulo 4, Mateus 5, nós hoje temos Jesus na nossa vida. Nós temos uma nova natureza. Paulo diz que nova criatura somos através daquele que nos lavou com seu sangue. E aqui, nessa passagem, nesse versículo, mais precisamente, nós vemos que o cego de Jericó, ou Bartimeu, ou filho de Timeu, não se deixou ser levado apenas por causa de um empecilho, por causa de uma deficiência. Não, ele tinha uma deficiência, ele tinha algo que impedia de chegar a Jesus, mas ele também tinha uma outra coisa que o ajudava a chegar a Jesus. Ou seja, ele não deixou as circunstâncias dele impedirem de ser curado, de ter um encontro com Jesus. Se nós não venhamos a nos prender às circunstâncias, às críticas das pessoas, e nós possamos simplesmente focar em Jesus Cristo. Nós possamos focar justamente naquele que pode nos ajudar, somente aquele que pode nos curar e nos salvar, porque nós precisamos de Jesus e não das pessoas. A gente precisa unicamente, acima de tudo, de Jesus e não das riquezas. Nós precisamos, acima de tudo, de Jesus. Ele que pode nos curar, Ele que pode nos ajudar. E nós vemos que ele clamou cada vez mais: ó Deus, tenha misericórdia de mim. E no versículo 3, como o terceiro versículo da passagem, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Agora, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele é o único que pode me curar. Em nome de Jesus, que nós possamos simplesmente focar em Cristo, que a gente não deixe as críticas nos calar. Aqui nós vemos que a multidão queria que ele se calasse. A multidão queria que ele parasse de adorar a Deus, que ele parasse de buscar a Jesus, que ele parasse de glorificar o Criador, que pode salvar a criatura, que pode restaurar a criatura. Mas ele tem em mente que somente Cristo é o caminho, a vida, a salvação, a porta aberta para a salvação, a vida eterna. Ele continuou clamando cada vez mais. Não deixe que as críticas te parem. Não deixe que a perseguição do mundo te pare. Não deixe que o diabo, Satanás, te pare, porque ele só veio para matar, roubar, destruir. Mas Deus veio para restaurar, salvar, libertar, curar. E em nome de Jesus, quem precisa de cura será curado em nome de Jesus. Então, não deixe que nada te pare. Apenas clame cada vez mais para o Senhor.
Adore cada vez mais, irmã. Glorifique cada vez mais, irmão, porque é somente Cristo que pode te ajudar essa noite. É somente Deus que pode te salvar. E eu digo essa noite porque Ele quer te salvar é hoje. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E o que nós devemos fazer é orar, clamar cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No quarto versículo dessa passagem, diz assim: E Jesus parando disse que o chamasse. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Jesus parou e disse para o chamarem. E chamaram, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Levanta-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, porque o Cristo que pode te salvar é o mesmo que está te chamando, é o mesmo que quer te curar. Então tenha bom ânimo, seja forte, porque não será fácil. Seja corajoso, porque certamente terá medo. E coragem não é ausência do medo, mas é enfrentá-lo nos momentos difíceis. Nosso dever, como servos de Deus, é ir até quem precisa e dizer: tenha bom ânimo, porque Jesus quer te salvar essa noite. Tenha bom ânimo, pecador, porque Jesus te perdoa. Vai e não peque mais. Muitas vezes tem as pessoas no mundo não vêm para a igreja não porque não querem, muitas vezes é por medo. E isso é algo que eu vejo na prática, na minha vida pessoal. Esses dias minha mãe, eu perguntei para ela por que ela não vem na minha igreja, na Assembleia de Deus, aqui no caso. Aí ela ficou resumindo por motivos legalistas. Mas aí eu disse: vai onde tu se sente à vontade. Se ela se sente à vontade de ir em outra igreja, vai em outra igreja. Porque ela foi esses dias, eu fiquei feliz demais por ela. Ela está se convertendo aos poucos. Graças a Deus, eu já senti bênção de Deus agir. A partir do momento que ela começou a aceitar que eu assistia pregação na casa dela e tal, e eu sinto que não demora muito, não vai demorar muito, ela já vai se converter e vai estar aqui conosco, adorando a Deus. Em nome de Jesus. E no quinto versículo dessa passagem nós vemos que seria o versículo 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus sabe o que precisamos, porém Ele quer que falemos a Ele, pois pedi e dá-se-vos-á. Então vamos clamar nessa noite, vamos orar, porque Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você clame, Ele quer que você diga: cura, que eu tenha vista, que eu seja curado, que eu seja purificado. Então Deus me cura nessa noite, Deus me purifica, me liberta, me salva, me batiza. Quem vai batizar, peça o batismo do Espírito Santo. Quem já é, peça o renovo, porque não há nada mais maravilhoso que ser batizado, renovado. Em nome de Jesus, que nós possamos manter a chama viva do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E no último versículo dessa passagem, no versículo 52, assim diz: E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou. Devemos ter fé. Esse é o caminho. Ter fé em Cristo Jesus. Esse é o caminho. Ter fé naquele que pode curar. Esse é o caminho para a nossa salvação. Crer naquele que é o caminho, aquele que veio para nos salvar. Ele não veio senão para que nós tenhamos a vida eterna. Ele não quer que ninguém se perca. Então, que nós possamos, como servos de Deus, alertar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aclamar por salvação, aclamar por misericórdia. Porque Deus é misericordioso, a sua misericórdia se renova dia após dia, e que nós possamos saber que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele toda a glória seja dada eternamente, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se nós estamos aqui nessa noite, não é por outro motivo senão
adoração, porque Deus nos trouxe aqui e porque quer que a gente continue adorando, glorificando cada vez mais. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e não há outro como Ele. Graças a Deus. Glória a Deus. Em Hebreus 11, nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós possamos ter fé e confiar que Deus pode fazer e que Ele vai fazer muito mais por nós, nessa noite, nessa semana e sempre. Porque Deus te chamou não para outra coisa, mas para que você tivesse vida e vida com abundância espiritual. Então, busque o revestimento de poder. Busque mais do Espírito Santo. Que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus, em todos, em nome de Jesus. Amém.